Deus. Meus irmãos, a minha saudação é com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero aproveitar os irmãos que estão sobre os pés. Abre o teu exemplar da Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos. Aleluia. Capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 14, apenas a parte A do versículo. Glória ao Senhor Jesus. Que diz: todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas. Todos estes continuavam unanimemente em oração e súplica. Com a Bíblia aberta, você senta glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Agradeço ao pastor Valdeci pela indicação e ao pastor da igreja por conceder a tribuna para nós apregoarmos a palavra do Senhor. Deus abençoe o pastor Ricardo. Meus irmãos, congregamos ali em Brasília, Assembleia de Deus Madureira, Campo da Baleia, presidente João Daí, meu pastor local é o pastor Antônio Márcio, cearense arretado, homem de Deus. Estamos aqui debaixo da bênção do Senhor e do meu pastor, amém? Quero trazer uma rápida palavra para os irmãos que o Senhor colocou no meu coração. Assim, quando as irmãs cantaram, eu senti a glória de Deus sobre este lugar. E Deus, Ele me trouxe essa palavra para transmitir para essa casa. Irmãos, a biografia e a história de Jesus, ela é contada dentro de 4 visões, e 4 visões muito lindas. Mateus, ele vai ser um discípulo de Jesus, faz parte dos 12 apóstolos de Jesus, se transforma numa testemunha ocular do ministério do Cristo, porque conviveu e viu. Escreve 28 capítulos, 1070 versículos, daquele que seria o Messias. Marcos, ele escreve 16 capítulos, 677 versículos. Não é um discípulo, mas é um ajudador de apóstolo, ou João Marcos, assim chamado, filho de Maria, a qual cedia o cenáculo da sua casa para que a igreja primitiva fizesse cultos. Até o 3º século, a igreja viveu reunida em casas, fazendo culto em meio à perseguição, em meio às afrontas, mas mesmo assim continuou. E João Marcos aprendeu o evangelho dentro desses cultos, primo de Barnabé, aprendiz de Paulo, ouvinte de Pedro, se transformou numa testemunha oitiva, aquele que escuta o evangelho. Lucas, também participante dos evangelhos sinópticos, que quer dizer semelhantes ou parecido, é uma testemunha investigativa, o único judeu que escreve, o único que não é judeu, mas que escreve a biografia de Jesus. Lucas, ele faz um relato de 24 capítulos, 1151 versículos, é o evangelho que mais tem versículos sobre o Cristo, é mais detalhado porque ele é uma testemunha investigativa. João não faz parte dos evangelhos sinópticos, ele não tem uma visão igual um viu, o outro ouviu, o outro investigou. João é o discípulo amado, aquele que deita a cabeça no peito de Jesus e escuta as batidas do seu coração. Então ele se torna um evangelho espiritual. Quando alguém lê Mateus, você acha interessante. Quando alguém lê Marcos, você acha resumido, mas sim a palavra de Deus. Alguém lê Lucas, você se sente forte. Mas eu sei que alguém já leu João e sentiu a glória de Deus, começou a chorar, porque viu que o evangelho era de uma íntima compaixão e intimidade com Cristo, porque era amigo dele íntimo.
O que eu quero dizer é que cada evangelista teve uma visão de Jesus e escreveu. E a escrita de Jesus também foi vista por Paulo escrevendo a Teófilo. Não Paulo, Lucas escrevendo a Teófilo, perdão. Lucas, quando ele escreve o primeiro tratado a Teófilo, ele está dizendo assim: Teófilo, eu escrevi o primeiro tratado de tudo o que ele fez e tudo o que ele ensinou. E o segundo tratado agora, eu vou escrever o que a igreja aprendeu e o que a igreja refletiu. O primeiro tratado, Jesus é um espelho. O segundo tratado, a igreja é um reflexo. Se alguém perguntar, Atos dos Apóstolos não termina com amém, não termina como um ponto final, e eu digo, certo, porque não seria Atos dos Apóstolos, mas seria Atos do Espírito Santo, e o Espírito Santo por promessa está até hoje no meio da igreja, e eu e você escreve esse livro até hoje. É por isso que quando alguém pede para orar por cura, é porque o Espírito Santo está aqui e ele cura. Alguém, quando ele pede para que nós oramos para que fulano seja restaurado na fé, é porque o Espírito Santo está aqui e eu acredito sim que alguém pode voltar a ter fé novamente. Quando alguém fala, vai para a igreja que lá você pode mudar de vida, é verdade. É porque aqui ainda há a presença do Espírito Santo de Deus. E eu e você, componentes desse corpo, nós sabemos que ele opera sinais e maravilhas. Aleluia. Jesus trabalha por 30 anos, segue um ministério de 3 anos e 6 meses. Mostra para a sua igreja de 12 homens que não precisa de multidão, mas precisa de qualidade, porque ele poderia formar muito mais discípulos, mas ele escolheu 12. Jessé, mas seguia Jesus uma grande multidão, cerca até de 17 mil pessoas às vezes. Porque você está dizendo que Jesus só tinha uma igreja de 12? Porque Jesus ele instruiu 12, dentre os 12 um ainda desviou, mas esses 11 que se firmaram faria um impacto extraordinário na terra. Jesus tinha uma visão que, ensinando muito bem a 12 apóstolos ou a 12 pessoas, o evangelho seria propagado para a terra inteira. E aqui eu entendo que Jesus ele não estava preocupado com o inchaço da igreja, mas com a qualidade daqueles que aprenderam. Porque se eu venho aqui e me sinto inchado, logo eu posso murchar. Mas quando eu estou qualificado pelaquilo que eu aprendi dentro da palavra, é difícil alguém derrubar minha estrutura. E Deus criou estrutura naqueles apóstolos. Aí ele começa o seu ministério, qualifica os homens, mas diz: o meu propósito é cruz. E quando Jesus ele vai para a cruz, ele sobe no Getsêmani, que é o jardim do Getsêmani que ficava em cima do Monte das Oliveiras. Getsêmani no original quer dizer lugar da prensa, aonde eram espremidas as azeitonas. E Jesus agora está ali, leva 3 discípulos íntimos, Pedro, Tiago e João, e faz uma oração. Por quê? Porque ele estava indo para um propósito. Em todo o momento ele instruiu os seus discípulos que a vinda dele em terra era por um propósito. Então a igreja que aprende, a igreja que vive, a igreja que reflete o Cristo, ela também vive em terra por causa de um propósito. Aprove Deus, o pregador saiu de Brasília para dizer para alguém aqui: se tu saiu do propósito, está na hora de voltar hoje para o propósito de igreja. Rabanda calabra sério, eu estou sentindo a graça de Jesus. Existe um propósito, tanto que foi definido pelo Pai quanto pelo próprio Filho. O propósito de igreja é: primeiro o filho desce, cumpre o que o pai determinou, grita está consumado. Mas para chegar ao ponto de gritar está consumado no monte, ele pede para os seus 3 discípulos: ficai comigo e vigiai. E faz uma oração: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice para que eu não beba, mas contudo que seja feita a tua vontade. Jesus está dizendo assim: Senhor, a minha mente humana, o meu corpo humano, ele quer sair do propósito, mas eu sei que se eu saio do propósito, nada vai dar certo. Mas contudo eu sei que a tua vontade ela é maior, ela é soberana, ela é divina. Então cumpra a tua vontade para que o propósito esteja e seja estabelecido.
Só que quando ele volta, ele olha para a igreja que ele formou, e dentro da igreja ele tem 3 amigos íntimos, e os 3 amigos íntimos que era para vigiar, está dormindo. Ele acorda os seus amigos e volta a orar e faz a mesma oração. Quando ele volta, eles estão dormindo, e isso se repete por 3 vezes. Aqueles homens foram vocacionados para vigiar, porque quem ia entrar em oração era o próprio Jesus. As glândulas da pele de Jesus se romperam, porque grande foi a aflição no lugar da prensa. E aqui eu aprendo algo. A Bíblia vai dizer, no livro de Marcos, no capítulo 14, se eu não me engano, que Jesus no lugar da prensa diz: a minha alma está aflita e abatida, sentindo sensação de morte. E aqueles discípulos que também estavam no lugar da prensa, dormirem relaxados. Aqui eu aprendo que nem todo mundo que está no mesmo lugar está no mesmo propósito. Nem todo mundo que está no mesmo lugar está sensível ao que o Espírito Santo diz. Nem todo mundo que está no mesmo lugar, aleluia, era para toda a glória. Nem todo mundo que está no mesmo lugar, ele está na mesma intenção. Mas eu creio que aqui, na Campo de Belém, tem pessoas que estão no mesmo lugar, mas também estão no mesmo propósito. Porque sabe o Deus que serve, sabe por que veio e sabe por que vai adorar nessa noite. Porque cadeias vão quebrar quando você manifestar o teu primeiro glória. Alabanda calabraiação. Nemidiki o subicandarabasséria. Ara subicandarabasai. Rio no que o subicando e ospiona calabrasai. Meu Deus, até que as pessoas estão no lugar, só não estão no mesmo propósito, porque não estão sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Alguém aqui está orando de manhã, alguém aqui está orando de tarde, alguém aqui está orando de noite, alguém está aqui orando de madrugada. E quando alguém pergunta para ele por que tanta oração, ele está dizendo: eu estou me preparando para aquilo que há de vir. Aí essa pessoa que ficou incomodada com tanto de oração é porque ela não sabe que aquilo que há de vir está, aleluia, está fazendo com que ela ore. E quem não tem visão, quem não tem discernimento, quem não sabe o que vem, ele não ora, ele não busca, ele não lê Bíblia, ele não jejuma. Mas Deus está dizendo para alguém que veio adorar hoje: eu vou te levantar nessa noite para tu voltar para o propósito e entender que oração nunca é demais, leitura bíblica nunca é demais, jejum nunca é demais, obediência nunca é demais. Alabandaca. Ei, se vem um adorador aqui nessa noite, manifesta o teu primeiro glória, deixa Jesus ver. E a capetada nervosa, rapaz, ei, alabanda calabra súbia. Tem adorador nessa casa? Eu estou sentindo a glória do Nazareno aqui. Aleluia! Oh glória! Sabe por que quem não está no propósito se sente incomodado? É porque ele não ora e se incomoda com quem ora. Ele não obedece e se incomoda com quem também obedece. Ele não faz por onde e se incomoda com quem faz. Deixa eu te dar uma palavra. Quem ora, quando chega o traidor, quando chega os soldados de Caifás, ele está preparado e sabe que chegou o momento. Agora quem não ora tem que ser acordado por quem ora. Aleluia. Jesus, ele vê quem vem, e quando ele vem, já chegaram. E detalhe da mensagem: quem era que era para estar de vigia, os discípulos ou Jesus? Os discípulos. Eles só tinham um trabalho de vigiar. Era para ele chegar e falar assim: Jesus, chegou Judas e os soldados de Caifás. Eu estou te avisando porque eu estava de vigia. Mas quem não está no propósito, quem não é sensível ao Espírito Santo, dorme. E quem está orando, vem para o lugar do vigia agora. Levanta, porque já chegou o momento. Levanta. Você quer ser levantado ou você quer ser aquele que acorda? Aleluia. Você quer ser alabanda calabraia. Eu tenho certeza que alguém aqui tem ministério. Eu tenho certeza que aqui tem levita, tem pregador. Deus está dizendo para você, rapaz: volta hoje ao propósito. Jesus levanta quem era para levantar ele. Vai para a presença de Caifás. É cometido a júri popular por blasfêmia.
vai para a presença de Pilatos vai para Herodes, de Herodes volta para Pilatos. É trocado por um bandido, é levado à quarentena de chicotada por um chicote chamado azorrague. Azorrague, um chicote com dobras de couro. Nas pontas pedaços de caniço e bola de chumbo. Aonde as bolas de chumbo pegava, fazia hematoma na pele. Aonde o caniço batia, arrancava pedaço de carne e deixava suas costelas expostas ao próximo chicote. É colocada uma coroa de espinho egípcia sobre a sua cabeça, de 3 a 7 centímetros, que perfuraram o seu crânio. É obrigado a carregar o seu próprio madeiro pela via dolorosa. Suas roupas é tirado sorte, é esbofeteado, é xingado, maltratado, cuspido. É lançado ao lugar do Gólgota, chamado caveira. É pendurado por cravos em suas mãos e os seus pés. Do seu sofrimento inicial até o sofrimento final são 6 horas. Olha para o pai e diz: Pai, a ti entrego o meu espírito, tetelestai, está consumado. Aleluia! Primeiro dia sobe até o próprio Deus para mostrar o caminho. Segundo dia desce até as almas perdidas de Noé para pregar a verdade. Terceiro dia ressuscita dentre os mortos para que eu e você tenha vida. Era para toda a glória. Lá vem as 3 Maria, vem elas canando. Quem é que vai tirar a pedra? Quem é que vai tirar a pedra? O peso da pedra está lá. Quem é que vai tirar? Quando ela chega na porta do sepulcro, a pedra já tinha sido revolvida. O anjo fala para ela: porque vieram procurar dentre os mortos aquele que vive, aquele que reina, aquele que é, aquele que sempre vai ser. Oh, aleluia! Vai até eles, os meus discípulos, e avisa que eu vou encontrar com eles na Galileia. Se eles desistiu do propósito, fala que eu não desisti deles. Oh, aleluia! Eu vejo algo interessante, que na Santa Ceia Pedro é avisado que vai negar. No monte Pedro dorme, arranca a orelha do soldado Malco. Jesus costura de novo com um poder impressionante. Pedro, mesmo sabendo que antes que o galo cantasse 2 vezes ele ia negar 3, ele cai naquilo que o próprio Jesus falou. A Bíblia diz que ele chora amargamente e vai. E neste momento eu imagino Pedro frustrado, triste porque perdeu o propósito. Só que quando Jesus ressuscita e o anjo dá o recado para as Marias, sabe o que ela fala? Ele fala assim: vá, avise Pedro e aos outros. Sabe por que ele disse exclusivamente avise Pedro e aos outros? Fala para Pedro que ele me negou, que ele saiu do propósito, mas eu não desisti dele, eu ainda continuo com esse aleluia. Avisa Pedro lá que por mais que ele desistiu, eu não desisti dele. E Deus está dizendo para alguém aqui que veio: eu não desisti de você. Eu não desisti de você. Está na hora de você acordar, labanda calabraia, e voltar para aquilo que Deus te chamou. E aquilo que Ele te chamou é grande, é poderoso, é infalível. O poder de Deus vai se revelar através das tuas fraquezas. Pregador Jessé, eu sou fraco. Pregador Jessé, eu sei que eu vou negar. Eu sei, meu filho, nós somos carne, temos uma descendência adâmica, tem uma identidade do pecado em nós. Só que detalhe, há alguém que é maior que o pecado, que é maior que a raiva, que a culpa, alguém que é maior que o ódio, alguém que é maior que a labanda. Cadê o adorador que vem por excelência? Há alguém que está acima de todas as razões ou circunstâncias que a terra quer fazer você desistir. E esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Então está na hora de você olhar para Ele. Está na hora de você olhar para Ele. Vai lá, avisa Pedro que se ele desistiu, eu não desisti dele. Assim diz o Senhor para a igreja. Se alguém aqui desistiu do propósito, do ministério, é hoje que Jesus está dizendo: eu não desisto de você. Oh, aleluia! Eu não desisto de você. Eu fico intrigado com gente que reclama de perseguição, gente que reclama de afronta, gente que reclama sabe, de fofoca. Você não pode ser o fofoqueiro, mas não pode reclamar da fofoca. Porque esse vento contrário é que faz o teu ministério, ó. Hoje cedo eu no aeroporto de Brasília olhando um avião.
esperando meu voo, e eu pensando, um ferro desse tamanho sobe, né? Olha o tamanho disso, e isso fica no alto. Meu Deus. E eu comecei a olhar, e o Espírito Santo falou: Jessé, por que sobe? Falei: Senhor, tá aí uma boa pergunta, me diz por que sobe. Ele falou: porque o vento vem contra o avião e passa por baixo, e o vento que vem contra ele é que faz ele subir. Aleluia. O vento contrário faz o avião decolar. E eu comecei a observar que se você não for perseguido, se você não for afrontado, você acomoda. Então é essa afronta que faz você decolar. É essa afronta que você é essa perseguição que faz subir. Aí o próprio Jesus em cima do monte, falando para 500 pessoas, fala assim, ó. Ele fica 40 dias ainda com seus discípulos. 40 dias. No 40º dia ele fala: permanecei em Jerusalém, até que do alto céu seja revestido de poder. Aleluia. Tinha lugar melhor para ficar, gente. Cesareia de Filipe, longe do território de Herodes. Cafarnaum, Nazaré, 105 quilômetros longe de Jerusalém, que tinha casas escavadas ainda na rocha. Poderia ficar escondido lá, pescando, trabalhando na agricultura, mas não. Ele fala aonde foi a perseguição dele, aonde levaram ele para morrer, aonde espancaram ele. Ele fala: minha igreja vai ficar lá também. E detalhe, não sai da cidade antes que desça poder. Não sai de lá, porque é lá dentro que vai descer poder. Alguém vai perguntar para mim: Jessé, por que é dentro de Jerusalém que tem que ficar lá? Por que é dentro de Jerusalém que vai descer poder? No lugar onde estão perseguindo, no lugar onde estão afrontando. Não estou entendendo. É lá mesmo onde estão te afrontando que Deus vai te dar experiência. É lá onde estão te perseguindo que Ele vai derramar poder. Não é hora de sair da igreja. Não é hora de olhar para o lado e falar: não vou com a cara dela, não vou com a cara dele. É aqui que Deus quer te dar poder do céu. Aguenta mais um pouco, fica na cidade, não sai da casa, rapaz. Levanta a mão que eu vou profetizar. É nessa casa que Deus vai derramar poder sobre a tua vida. É neste lugar que Ele vai te dar experiência. No nome de Jesus, não sai do posto, não sai da cidade. Na mandacaia sé, relebicando que bicalabraia, alabandaca mandou que eu subia, espiona que eu sou, é minha andaracha. É aqui que Ele derrama poder sobre a tua vida. É aqui. Fica na cidade até que do alto céu seja revestido de poder. Só que detalhe, só depois do poder poderão ser minhas testemunhas. Então quer dizer que para eu pregar, para eu cantar, para eu pastorear, eu tenho que ter poder? Tem que ter poder. Pregador, meu ministério não está bem sucedido, eu ainda não tenho uma agenda, eu ainda não vejo as coisas fluir, é porque saiu da cidade antes da hora, crente prematuro. Era para ter ficado orando mais, era para ter ficado jejuando mais. E o que eu faço, pregador? Volta para a cidade. Depois que descer poder, depois que você passar um tempinho lá, aí você sai novamente. Mas as coisas não estão fluindo porque saiu da cidade antes da hora. Olha para cá, eu tenho 2 filhos. Minha segunda filha vai nascer agora. Deve estar quase nascendo. Minha esposa está de 9 meses. Meu primeiro filho nasceu em um momento especial da minha vida, onde eu tive que decidir o chamado de Deus ou o meu serviço. E o meu serviço, passei em 3 provas. Eu tenho 2 faculdades. E dentro dessas 2 faculdades me qualificaram para o trabalho que eu tinha. E dentro de 3 provas eu quadrupliquei o meu salário. E um salário excelente. Quando eu olho para o passado, eu vejo tanto que Deus ele é majestoso. Por quê? Porque Deus falou: eu vou te levar, eu vou te usar, eu quero você 24 horas na minha obra. Eu falei: Senhor, meu filho está para nascer, o emprego é bom, a esposa gosta, está tudo certo, depois a gente conversa. Eu prego quando não tiver que trabalhar, eu prego de noite, se der oportunidade eu prego de manhã, mas quando eu tiver que trabalhar eu vou cuidar da minha casa. O Senhor falou: eu estou te enviando, vai. Rapaz, pensa segurar o que Deus está falando. Por 1 ano eu segurei a voz de Deus e não quis ir. E Deus me botou doido dentro do trabalho, ao ponto de eu quase matar uma mulher que tinha feito uma cirurgia na mamária por uma receita errada.
até ele usar um porteiro de um prédio para dizer comigo: ei, eu não te falei que estou te enviando? Então vai. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus, ele chama pessoas, ele qualifica pessoas, e no momento certo que ele qualifica essas pessoas e que ele envia essas pessoas, ele também dá o mantimento necessário para essas pessoas viverem. Eu poderia olhar para a igreja hoje e dizer que eu vivo pior do que eu vivia quando eu tinha um trabalho, só que era mentira. Hoje, trabalhando para o meu Deus, vivendo da forma que Ele quer, eu vivo bem melhor e na alegria de estar servindo e fazendo a vontade dEle. Aleluia! E o melhor é em saber que Deus, ele tem cuidado de tudo, porque eu aguentei na cidade. O meu pastor olhou para mim e falou: Gessé, para encarar a itinerância da forma que tá brabo. Eu acho que você não tem agenda suficiente para isso não, meu filho. Falei: mas Deus falou, pastor. Falou, ora mais um pouco, que eu orei. E Deus falou: você não tem agenda não? Eu falei: tem não, então compra uma agenda. Eu comprei. Deus falou: hoje eu começo a assinar a tua agenda. Na época, eu pregava 10 vezes a 12 vezes por mês. Hoje eu prego 33 a 35. Porque o Deus que olhou para quem estava no propósito disse: meu filho, você adquiriu poder na cidade, e agora eu estou te enviando para ser minha testemunha. Eu lembro quando eu era diácono, eu em cima do telhado da igreja, passando manta e falando para o pastor que eu sou nascido num lar cristão, dentro da Assembleia de Deus, desde quando eu me entendo de gente. Eu falei: pastor, eu preciso fazer uma faculdade de teologia. E o pastor: a primeira faculdade tua de teologia é limpar as cadeiras da igreja, é limpar a bateria, passar essa manta e amanhã vem fazer pamonhada. Eu falei: pastor, eu quero ser pregador. E diácono não prega, diácono serve água no altar. Eu falei: amém. E nunca olhei para o meu pastor questionando. Muito pelo contrário, eu sabia que o que eu estava fazendo estava me preparando para algo maior. Porque tem crente que se mandar ele limpar o banheiro, ele é o primeiro a xingar o pastor. Tem crente que se mandar ele vir mais cedo para abrir a igreja, ele se atribula. E Deus está dizendo assim: eu não mandei tu sair da cidade, o teu trabalho é aqui dentro da cidade. Vai ter um momento certo que eu vou te enviar, mas detalhe, estou te qualificando aqui dentro. E dentro da cidade eu aprendi que para exercer autoridade tem que estar debaixo de uma autoridade. E quando a gente está debaixo de uma autoridade, desce poder. Será que alguém está entendendo? Quando a gente está debaixo de uma autoridade, desce poder. Para Jesus vocacionar os seus discípulos e dizer: eu vos envio para curar enfermos, para expulsar demônio, ele teve que enviar. Os discípulos estavam debaixo de uma autoridade que era Jesus. Não tem discípulo que chegou e falou assim: eu vou expulsar, sem estar debaixo de uma autoridade que não consegue. Precisa estar debaixo de uma autoridade para exercer a autoridade. Tem alguém me entendendo? Só que a geração quer olhar para o sofrimento que eu tive e depois olhar para o resultado e dizer: eu quero o resultado, mas não quero passar pelo sofrimento. Eu quero o altar, mas eu não quero o processo. Eu quero as agendas, mas não quero a manta em cima do telhado que ele passou. Eu quero voar de avião, mas eu não quero o que estava lá no banheiro sujo. Eu quero expulsar demônio, mas eu não quero estar debaixo de uma autoridade. Detalhe para esse alguém: aqui eu estou pregando para dois tipos de crente: o crente que Deus está enviando e o crente que vai continuar, porque ainda não aprendeu o propósito. Não adianta você olhar o sucesso do teu irmão sem olhar primeiro o processo que ele passou para chegar até ali. Não adianta você querer encaixar o ministério do teu irmão dentro do teu ministério, não cabe. O que foi colocado para Saul é de Saul, de Davi é de Davi.
Saul usa armadura, Davi pega 5 pedras e só usa 1. Aleluia, era para dar glória. Às vezes tu quer o peso do teu irmão e Deus está dizendo: eu tenho coisa leve para ti, rapaz. Tu não vai precisar de espada, nem de escudo, nem de nada não. Pega só uma pedrinha e joga que tu vai ver o meu poder na tua vida. É gente querendo pegar peso para a vida dele, pegar coisa que não é dele. E Deus está dizendo: fica na cidade que uma hora certa eu te envio para tu levar pão e leite para os teus irmãos. E aí vai estar o gigante lá, só que tu ficou matando urso e leão lá no... Aleluia, lá no aprisco. E na hora certa eu vou te levar para matar gigantes. Fica na cidade, no lugar da perseguição, só depois poderão ser minhas testemunhas. Aí Jesus é assunto ao céu. Quando ele sobe, desce 2 varões de branco. E esses 2 varões falam: por que estáis com os olhos fitos para o alto, varões de Galileu? Esse Jesus que viram subir também há de... E a igreja que parou de pregar o arrebatamento. E a igreja que parou de pregar o reino. O original disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, nunca foi as demais, e estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo: quem busca o reino e a justiça, o reino é acrescentado na tua vida, e a justiça de Deus é acrescentada na tua vida. Quem busca primeiro as coisas do alto, as coisas do alto também sobrevêm sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu estou pregando para alguém aqui que está buscando a Jesus, mas tem um parente lá que está desviado, que está afastado, e Deus está dizendo: não desiste dele, mas primeiro prioriza a minha casa, prioriza o meu reino, porque eu estou enviando uma comitiva de anjo lá, para ir naquela bocada, para ir aonde ele está e trazer ele de volta. Esse ano alguém ainda vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem é que recebe essa palavra? Esse ano ainda você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está sendo justo com Deus, Deus vai ser justo com você. Ele é assunto ao céu, e essa palavra assunto ao céu é para que os crentes continuem pregando o reino e volta de Cristo. Eu e você ainda tem que gritar, meu irmão: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A igreja ainda tem que gritar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só que detalhe: 500 pessoas escutaram, mas só foram batizadas ou cheias do Espírito Santo 120 crentes. O que aconteceu, Jessé? Com 380 pessoas. Finalizo a mensagem agora e começo a pregar. E estes continuavam. A palavra continuar é perseverança. Quer dizer que eles não pararam. E estes continuaram unanimemente em oração e súplica. Detalhe da mensagem: primeiro, você vai continuar. Está difícil, estão te perseguindo? Não para, continua. Jessé, estão falando de mim? Não para, continua. Jessé, estou sem braço, vai sem braço, mas não para. Jessé, estou sem perna, vai quicando, mas não para. Jessé, já estou só o toco, vai rolando, mas não para. Eles continuavam. Detalhe: 500 pessoas ouviram da boca de Jesus que ia descer poder, só que só 120 viveram promessa cumprida. Aqui eu entendo que todo mundo vai escutar: você vai voar aos 4 cantos da terra, mas poucos vão viver promessa cumprida. Sabe por quê? Porque promessa cumprida é para quem é macho, para quem continua, para quem não desiste. Promessa cumprida é para quem abraça a causa, para quem está no propósito. Promessa cumprida é para quem, aleluia, continua. Por que 380 desistiram? Porque desistiram do propósito. Mas detalhe, não é só continuar, é continuar em união. A igreja ainda tem que andar de mão dada com o irmão. A igreja ainda tem que andar unido, porque a união faz a força, sim. Porque se você está forte, o teu irmão vai estar fraco e você fortalece ele. E se um dia você estiver fraco, ele vai estar forte e ele vai te fortalecer. É por isso que eles continuaram, eles não pararam, mas em união. Eu imagino alguém quando falava: vou desistir hoje eu vou sair junto com os 380 que saiu. E alguém disse: não desiste não, cara, já se passou alguns dias. E ele disse que vai descer, continua firme, não para, vamos continuar aqui unidos em oração.
perseverança, união e terceiro, oração e súplica. A igreja que continua, que está unida, não pode estar unida para fofocar, não pode estar unida para dizer mentira, não pode estar unida para profanar, mas tem que estar unida para orar ao Senhor. Eu tenho feito uma leitura nesses últimos dias e Deus está convocando a igreja brasileira a orar. Deus, Ele está convidando aos crentes do Brasil a orar. Deus está chamando novamente alguém para o propósito da oração. E o propósito ainda é Mateus 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai secreto, que em secreto ele vai te responder. Deus está dizendo para alguém aqui: ainda é momento de oração. E só é momento de oração porque Deus está te preparando para aquilo que há de vir. Crente que não ora não tem visão, como eu disse, e não vai estar sensível ao Espírito Santo para aquilo que vem. A pandemia só pegou quem era crente congregacional, denominacional, porque no dia que fechou as portas, ele era igual um banco, igual uma parede, ficou vazio. Agora, quem é a igreja de verdade, o templo fechou, mas ele em casa continuou orando. Ele em casa continuou falando em língua, continuou lendo a Bíblia, continuou perseverando. E aí, quando a pandemia voltou, ele voltou mais cheio ainda, porque ele viveu momentos da igreja primitiva, habitando em casas. Fica de pé. Diga comigo: eu vou continuar unido com meu irmão em oração. Agora, para estremecer o inferno, fala: eu vou continuar em união e oração. Eu vou continuar em união e oração. Eu te convido, começa a orar comigo aí em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, a tua palavra foi apregoada, Pai amado, tem crentes aqui, Pai, que por um momento, Pai amado, pensou em desistir. Só que hoje o Senhor trouxe à tona, Pai amado, que o ministério dele não foi levantado por homens, mas foi levantado por Ti. E eu quero profetizar que esse crente vai continuar. Eu quero profetizar que essa varoa vai continuar. Eu quero profetizar que esse pastor não vai desistir. Ele vai continuar, ele vai perseverar em união, em oração e súplica. Cadê o primeiro que vai começar a orar pedindo: Senhor, me levanta, Senhor, me qualifica, Senhor, me instrui, Senhor, me mostra, Senhor, labanda, calabraia, sebe. Eu quero profetizar sobre essa igreja um ânimo espiritual. Eu quero profetizar sobre essa igreja uma injeção do céu, a qual vai te levantar, a qual vai fazer fluir rios de água viva no teu ministério, na tua família, no teu casamento. Esse domingo o diabo falou que não ia ter culto, não ia ter palavra, mas já teve culto, já teve adoração, a palavra já desceu e o diabo é que perdeu essa noite. Oh, aleluia! Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. E alguém vai chegar em casa profetizando. Alguém vai chegar em casa, vai levantar a mão. Quem vai ter que bater em retirada é a pombaginha, é o Zé Pilinda. Quem vai ter que bater em retirada é o Exu da morte. E a presença do Espírito Santo vai permanecer na tua casa, porque tu não vai parar de orar, tu não vai parar, tu não vai desistir. Assim diz o meu Deus. Quem quer poder, receba aí agora. Aonde tiver um crente sintonizado no Espírito Santo, eu conto um, alabanda calabaiaçé. Eu conto dois, eu conto três. Receba da parte do meu Deus o ânimo que só o Espírito Santo de Deus pode trazer agora. Alabanda calabraia, rebecanda na calabassuricanda na. Meu Deus, aviva esse crente aí. Pai amado, instrui ele na tua casa aí, e que ele possa todo dia, no nome de Jesus, entender por que está no propósito, por que é que veio e por que é que vai continuar. Eu creio, meu Deus amado, que a nossa geração, ela não vai morrer por falta de palavra, a nossa geração não vai morrer por falta de instrução. Nós vamos continuar no nome de Jesus. Quem acredita, diga amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu finalizo aqui agora. Creio que o pastor fará o apelo. Se alguém
precisar voltar para Jesus ou aceitar Ele como único Salvador, o momento é esse. Mas eu sei de uma coisa: em união, em perseverança e oração, ninguém para o teu ministério, em nome de Jesus.